O Sermão do Monte não é apenas uma bela e inigualável teoria acerca dos valores do reino de Deus, mas é um autêntico e poderoso ensinamento que revela as virtudes que devem ser praticadas para uma vida cristã saudável. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o irmão Ari e este é o meu canal onde você pode encontrar valiosos ensinamentos bíblicos para a sua vida. Iniciamos aqui o 7º episódio da série Meditações no Evangelho de Mateus. Contamos com a sua ajuda deixando o seu like nessa postagem, inscrevendo-se em nosso canal e compartilhando este vídeo com todos os seus contatos. Espero que o episódio de hoje seja uma experiência enriquecedora para a sua vida. Então, vem comigo e vejamos o que a Bíblia tem a nos dizer neste que é o 7º episódio da série Meditações no Evangelho de Mateus. A parte final do Sermão do Monte encontra-se registrada no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. O impacto das palavras proferidas por Jesus deixou as multidões maravilhadas com tudo aquilo que ele ensinava. O texto bíblico afirma: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. O capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus contém duas singulares expressões que expressam o impacto do ensinamento de Jesus. A primeira dessas expressões é a seguinte: estas minhas palavras. Ela está contida nos versículos 24 e 26 do capítulo 7 e faz referência direta a todo o ensino de Cristo no Sermão do Monte. Com relação a tais palavras, Jesus afirma: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Assim, o Sermão do Monte não é apenas uma teoria que informa os valores do reino de Deus, mas um autêntico e poderoso ensinamento que revela as virtudes que devem ser praticadas para uma vida cristã saudável. Por consequência, o Sermão do Monte existe não para ser apenas contemplado, mas para ser cuidadosamente praticado. Muitas das palavras contidas nesse sermão soam a nós como se fossem impossíveis de serem praticadas pelo homem. No entanto, não podemos nos esquecer que todo mandamento divino possui em si a promessa de que Deus nos oferecerá os meios necessários para que possamos cumpri-lo. Do contrário, ou seja, se não houvesse possibilidade alguma de cumprirmos os mandamentos de Deus, toda a ordem divina a nós destinada seria não apenas algo impossível de praticar, mas também uma cruel porta para a nossa própria condenação, pois fatalmente seríamos desobedientes e, como consequência, enfrentaríamos os implacáveis e cruéis efeitos da condenação divina. No entanto, cada mandamento carrega em si um sopro de esperança para nós, pois cada um deles, no exato momento em que foi proferido por Deus, veio a nós acompanhado com uma especial liberação do poder de Deus que nos capacita a cumpri-lo, não por nossa própria força, mas pelo indispensável auxílio da graça de Deus. Deus não apenas ordena os seus mandamentos, mas Ele nos concede a graça necessária para que possamos ser obedientes. A segunda expressão é a seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Essa expressão está contida nos versículos 25 e 27 de Mateus capítulo 7 e possui aplicação em relação às pessoas prudentes, ou seja, aquelas que obedecem aos mandamentos de Deus, e às pessoas insensatas, ou seja, aquelas que são desobedientes àquilo que Deus ordena. Noutras palavras, a chuva atingiu tanto os insensatos quanto os prudentes.
Isso aponta para o fato de que, ainda que sejamos obedientes aos mandamentos divinos, ainda assim estaremos sujeitos às intempéries da vida, pois, segundo o texto, a chuva caiu e os ventos sopraram e deram com ímpeto, tanto contra a casa daquele que obedece aos mandamentos divinos, como contra a casa daquele que não lhes prestou a devida obediência. Nossa obediência para com os mandamentos divinos deve ser um ato de amor, conforme João capítulo 14, versículo 21, e não um comportamento a partir do qual pretendamos garantir uma espécie de salvo-conduto que nos manterá livres de sermos atingidos pelas intempéries da vida. Encerramos aqui o 7º episódio da série Meditações no Evangelho de Mateus, ocasião em que aprendemos que o Sermão do Monte não é apenas uma teoria acerca dos valores do Reino de Deus, mas um autêntico e poderoso ensinamento que revela as virtudes que devem ser praticadas para que tenhamos uma vida cristã saudável. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio desta série. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.